Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo, tudo beleza? E aí, gente, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo como se fosse uma solução de problemas. Ontem eu fiz um vídeo trazendo um problema e hoje eu quero, para não parecer uma pessoa que só ataca os problemas, eu quero trazer algumas possíveis soluções que eu pensei como um cidadão e quero ver se vocês compactuam comigo. Então desde já se inscrevam, curtam e compartilhem. Isso vai ajudar muita gente. E também interage comigo para ver se mais alguém tem alguma ideia e o que pensam das ideias que eu tô tendo. Vamos lá. Eu falei ontem, um dos vídeos que eu publiquei foi sobre a questão de gênero, né? A preconceito, eu abordei tudo. Abordei o preconceito, abordei também os problemas que se tem com essa questão de gênero que tem tido, né, na sociedade. Bom, é só vocês assistirem o vídeo anterior de ontem e vocês já vão saber. A questão é, eu apontei alguns pontos importantes. Por exemplo, o ataque que algumas pessoas têm na questão da sociedade como ela é ainda, né? O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas que estão nessa nova massa, né, transexualismo, e juntamente com ele já vem também as pessoas que têm no homossexualismo que apoiam, né, justamente por ter a mesma dor da inclusão que sofria no passado, que ainda sofre hoje discriminação. O que acontece? As pessoas falam que eles tentam usar crianças, que eu já falei que é um crime, falando que crianças trans existem. Já teve também relatos contra deputados e senadores que usam a linguagem como ela tem que ser usada, com eles e elas. E não essa bobagem de, ou melhor, vou dizer a palavra certa, todos e todas, né? Que é o certo. E não essa bobagem de todes. Porque isso é ridículo. As pessoas que estudam literatura, gramática, né, desde a época lá, antes de Cristo, quando você falava latim, principalmente bem do latim, né, mas todas as outras línguas se referem a elas e eles. E, infelizmente, uma parcela dessa nova massa de pessoas que tem ganhado força, né, da questão sexual, interação de gênero, tem feito muito alarde, querendo fazendo com que parte dessa inclusão seja a mudança gramatical para todes. Como eu falei, isso é ridículo, é burrice, né? Muita gente já disse que é uma burrice porque é mesmo. Não adianta você querer incluir uma coisa que não existe. Ponto. Uma coisa tão antiga quanto a linguagem que vem desde o latim, que é uma língua morta, para quem não sabe. Então, mudar para todos é uma burrice do tamanho do Monte Everest. Ou até não tem como proporcionar. Falei um pouquinho de sono, mas vamos continuar. Eu quero primeiro ressaltar isso porque ficam dizendo, e fora algumas pessoas nessa questão de transexualismo, que não aceitam ser chamado de ele e ela, o problema que é o seguinte. Por exemplo, eu já vi casos de estar escrito no relatório ele, mas a pessoa se considera ela. E tipo, o próprio político deu a resposta que ele não tem bola de cristal para saber como se identifica. E é verdade, tá bom? Se você quer essa mudança, você tem que fazer tudo certinho, documentação, tudo certo. A pessoa não vai saber como você se identifica. O que eu quero dizer beleza, eu quero apontar isso, mas esse é o problema. Mas a solução, vamos lá. Primeiro, esportes. Eu já dei alguma solução aqui sobre esportes. Criar a própria categoria deles, pessoas transexuais, para ter transexuais masculinos e femininos. Primeiro, não vim com essa babaquice de não existir gênero. Existe gênero. Existe e sempre vai existir. Acabou. Então deixa a gramática do jeito que é. Não fica tentando mudar a gramática para poder se adequar ao que essas pequena parcela das pessoas, não são todas, obviamente, é só uma minoria, ou seja, dentro dessa massa que surgiu, que está crescendo e tomando proporção,
Existe uma menorzinha ainda que acha ruim a questão de gênero até na gramática. Isso é ridículo. Entenda o seguinte, entendeu? É a exceção que se encaixa na regra. Não é a regra que se encaixa a exceção. Vocês estão tendo direito, sim, tem que ter como indivíduo, mas vocês também têm que aceitar que vocês não são a maioria. E o que prevalece é o que a maioria pensa. Pronto, isso é democracia e isso é igualdade, que é o certo, liberdade. Acabou. Então, é isso que eu tô tentando dizer. Aceita, não tente mudar o imutável. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque vocês são ainda a minoria, a grande minoria. A grande maioria. Eu tenho que. É a realidade. São heterossexuais, são pessoas que se identificam como homens e mulheres. Sempre foi, é e provavelmente sempre vai ser. Pronto. Não estou sendo homofóbico ou transfóbico, ou seja o que for. Estou falando uma realidade. É só você pesquisar. Ok. Uma solução. Nos esportes, crie uma categoria própria para as pessoas trans, masculinas e femininas, para ter justiça. Ponto. Outra coisa. Outra coisa. É identificação, como você se identifica. Ok, você tem todo o direito ao apoio de você se identificar como você quer. Agora, você tem que fazer um pedido para mudar sua documentação, porque quando você nasceu, você tem sim um sexo. Não adianta essas massas que querem acabar com o gênero falar que eu não nasci com sexo. Mentira, você nasceu com sexo sim. Você é a pessoa que fala que não é burra, ignorante e não sabe o que está falando e nunca vai conseguir fazer isso ser alterado. As pessoas têm noção, essas pessoas estão vivendo num mundo de ilusão, tá vendo muita animação, alguma coisa que eu não estou entendendo. Então, só para deixar esse ponto de fora, existe homem e mulher. Pronto, você tem que identificar assim, porque você nasceu com um gênero. Você sabe disso. Tanto que você se chama trans. Por quê? Porque tá mudando o seu gênero. Entendeu? Ou você é homem ou você é mulher. Porque não tem como você ser outra coisa. Ou você é um. Né? Não é possível. Então, se você quer uma alteração, peça na documentação. Igual quando uma pessoa troca de nome ou algum, né? Na certidão de, igual ter a certidão de casamento. Tem uma inclusão ou uma alteração. É isso que você tem que fazer. Ponto. Aí tá certo. Para que não chegue numa hora que você se sinta ofendido ou ofendida. Não vou falar ofendido porque é ridículo. Dá até pra fazer piada, gente. É burrice. É muito engraçado. E acham que isso vai dar certo. Ok. Então, depois disso, o que você tem que fazer? Ajeitou sua documentação, aí você tá certinho. Pronto. Aí tem a questão dos direitos, que você com certeza vai ter. A classe esportiva vai ter uma classe para você, entendeu? Porque é isso que mais impacta. O seu poder de fala. Gente, infelizmente o ser humano tem defeitos. Então sempre vai haver preconceito, sempre como também tem preconceito contra as pessoas. Eu já vi gente branca com preconceito com negros, gente negra com preconceito com gente branca. Eu já vi preconceito contra gente deficiente, preconceito contra lésbicas, homossexuais, preconceito contra gordinhos, magrinhos, enfim. Sempre vai haver um tipo de preconceito. E vai ter, obviamente, preconceito contra os transexuais, obviamente. Porque é uma alteração muito grande do que é o natural, digamos assim. Então, as pessoas já têm que saber com o que estão lidando e já sabem o que estão lidando. Então sempre vai haver, por mais que tenha uma citação, sempre vai ter algum preconceito, porque todo mundo, bom, o ser humano vê defeito, né? Querendo ou não, acho que é um dos efeitos da gente, né? Ou talvez uma qualidade, não sei, que talvez tenha, que por isso que a gente continua se desenvolvendo. Eu acho que ver o defeito por parte pode ser como uma habilidade para poder evoluir. Então, o que eu quero dizer é continuar lutando em cima do jeito certo, politicamente, entrar, ganhar seu espaço dentro da política, mas fazer as coisas certas, tirar da cabeça essas bobagens de tirar gênero, isso não vai acontecer. Luta pelo que dá para mudar, entendeu? Por igualdade para vocês, liberdade assim, de expressão, tipo assim, não serem taxados na rua ou diminuir isso mal, máximo, ou seja, concentre-se no que é mutável, não no que é imutável, entende? Então eu trago essa visão como um cidadão e também como uma pessoa que eu acho que eu tenho direito de falar minha opinião. Eu também estou no meu canal, vou falar minha opinião. Bom, isso é uma parte do que vocês podem fazer, novas leis, uma manifestação pacífica, mas não fazendo crimes,
forçando, como eu falei, atacando as pessoas trans que usam e as feministas e qualquer pessoa, é crime fazer uma criança falar, crianças trans existem. Não existe. Elas que têm que decidir, do mesmo jeito que vocês. Eu falei isso no outro vídeo, já tá, ataquei mesmo, tô nem aí, porque pra mim um crime deveria ser um crime. Bom, eu quis deixar essa minha opinião com vocês. Eu quero que, como sempre, comentem, compartilhem, curtam, me digam e confraternizem comigo para ver se alguém tem mais alguma ideia, também escreva aqui. Muito obrigado, galera. Até a próxima aí. Partiu. Valeu!